Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então é o momento de darmos início à nossa exposição doutrinária. Queremos trazer para a nossa reflexão desta noite, principalmente nesse ambiente de dezembro, em que nos aproximamos do Natal, em que somos convidados, como sempre, a alargar os nossos sentimentos nesse espírito natalino. Embora para nós, espíritas, temos a plena convicção de que Jesus deve ser lembrado em todos os momentos, em todos os instantes. Mas já é da nossa cultura, isto reforça uma prática que não deixa de ser útil. E que a gente já sabe pela literatura espírita, pelas instruções variadas que tem dos espíritos nobres, de que esse ambiente é tão útil, tão próspero, que a espiritualidade aproveita de uns sentimentos mais fraterno para intensificar as suas ações no serviço do bem entre nós. Então não podemos também ficar alheio a este movimento e aproveitar para fazer as nossas reflexões. E o que queremos trazer para a noite de hoje é exatamente esse. Qual é o propósito de aqui nos encontrarmos? Qual é o propósito da vida? O que a doutrina pode nos fornecer em nosso benefício para entendermos as motivações que fez com que Deus nos oportunizasse aqui nos reencontrarmos? Uma vez que somos espíritos imortais, já tivemos outras oportunidades no nosso passado, por que mais esta? Por que aqui nos encontramos? Mas ao mesmo tempo sabemos, até por uma intuição, por algo inato a todos nós, que a obra de Deus deve ter um fim útil. E certamente assim entendemos. E este fim útil é o fim útil para cada um de nós, para a individualidade como somos, mas ao mesmo tempo para o coletivo, que é a obra divina. Só que nós, espíritos encarnados, embora isso seja estendido também aos espíritos desencarnados, a gente passa a ser leviano com as oportunidades de Deus. Já tratamos aqui em outros eventos que a nossa reencarnação foi muito bem trabalhada, muito bem planejada, um esforço enorme, mobilizando uma infinidade de espíritos. Muito provavelmente nós nos inserimos dentro daqueles trabalhos de preparação à nossa vinda, com um objetivo específico para a nossa individualidade, que não deve ser copiada pelo outro, já que somos únicos na nossa trajetória e nos nossos anseios. E nós trabalhamos, e quando chegamos aqui, outros fatos se sobrepõem ao interesse maior. Tanto que o saudoso médio Divaldo, nas inúmeras obras que tem, vou citar duas. Uma é um livro que se intitula Vida Vazia, em que Joana de Ângeles faz toda uma abordagem daqueles que vêm assim, com aquele ânimo de avançar, de reparar, enfim, de expandir a sua capacidade espiritual, e chegando aqui ficam num vazio existencial, angústias, insatisfações. E diz Joana de Ângeles que nesse momento da Terra, pelas facilidades que temos, pela tecnologia, isso facilita nós entrarmos neste vazio. Os exemplos são muitos, não sou um especialista no tema, mas com o amparo da análise espiritual e com um pequeno senso de observação, a gente nota pessoas que vivem só para demonstrar algo que não são. É um verniz. É o que o Raul Teixeira, o médico Raul Teixeira, diz que é uma casca, demonstrando algo externo, não é interno. E este externo, qual é por que assim se procede? Porque é a vaidade, é o egoísmo, que é a humilhação, ou algo de se espelhar em alguém,
esquecendo que nós somos indivíduos. Não há um exemplo a ser seguido. Eu não posso ser como fulano ou a fulana. Eu sou único, o meu destino, os meus propósitos são diferentes do outro. Então não vale querer se espelhar, querer seguir. E aí diz então Joana de Ângeles que a gente às vezes está envolvido com um monte de indivíduos conectados com o mundo e no isolamento, numa solidão. E os índices de suicídio são altíssimos em pessoas que aparentemente tinham uma vida dinâmica, inserida num determinado grupo, mas que havia uma solidão interna. Às vezes até agrava nesse período de fim de ano. As depressões, as angústias, a falta de expectativa. E o que nós temos como exemplo? Aquelas coisas que estão aí, recheadas às redes sociais. É o indivíduo que vai num restaurante não porque ele gosta do prato, que aquela alimentação lhe é saudável, ele gosta, ele satisfaz. Ele vai pedir algo que seja fotografável, instagramável, um termo mais adequado, é para ostentar. Não vai num passeio pelo passeio em si, se rende uma boa foto, porque tem que demonstrar para os amigos, para aqueles ou para a sua rede. Então, uma vida superficial, superficial. É uma vida que não demonstra o que a pessoa é, não é uma autenticidade. Às vezes passa privações para ter uma roupa que se demonstre uma figura aparente de casca que não é. Todos já devem ter ouvido, com várias versões, aquela máxima que diz que o sujeito come mortadela e arrota presunto, peru, caviar, sei lá. Demonstra o que não é. É uma falsidade, a pessoa se ilude e fica nessa vida sem sentido, sem uma motivação, sem um cumprimento de uma meta estabelecida antes de aqui chegar. Numa outra obra, a mesma Joana de Ângeles apresenta um outro livro, que é a vida plena, que é a vida com propósito, aquele que quer se superar, aquele que quer melhorar, aquele que faz o que quer, faz pelo coração. O importante não é se vai ser bem rentabilizado por isso, é algo que lhe dá, lhe preenche. No primeiro caso, não se exclui as necessidades materiais. O próprio Jesus disse, nós temos que viver como o homem do mundo vive. Tanto que Jesus ia nos casamentos, nas festas, nos encontros, era a sociedade daquela época. Só que isso não deve ser a prioridade, não é festa, não é roupa de moda, não é ter um carro que não pode pagar, uma apresentação que não é fiel à pessoa. E é isso que a doutrina espírita vem em nosso amparo, nos chamar a atenção para a necessidade de exercermos os nossos talentos. E não fazermos como naquela parábola de Jesus, em que o homem enterra o seu talento e depois é severamente repreendido por tal. Nós não podemos enterrar os talentos que temos, por mais simples que seja os talentos da saúde, os talentos intelectuais, algum dom, é um empréstimo de Deus, é uma dádiva que temos que exercer em nosso benefício e em benefício da coletividade. Tanto que os Espíritos responderam a Kardec que um dos objetivos da reencarnação, entre tantos outros, é colaborar com a obra de Deus. É colaborar com a obra divina. Então, se temos alguma capacidade para tal, na medida do possível, temos que exercer, ainda não enterrá-lo. Porque isso, meus irmãos, nos faz crescer, nos faz diferente, nos faz honrar o compromisso assumido. E o que se vê? O desperdício, às vezes, do talento da saúde, com banalidades, com hábitos não adequados. E nesse caso eu recordo um episódio ocorrido com
um amigo muito querido, já chamado a pátria espiritual, um indivíduo de coração boníssimo, uma capacidade de raciocínio intelectual a ser invejada, mas que foi meio leviano com a sua saúde. Não era um indivíduo assim também de muita crença, apesar da sua bondade. Às vezes conversávamos, ele ficava um pouco curioso com a minha crença. E houve um caso bastante interessante. Ele, já com a saúde precária, foi fazer um passeio com a esposa a Salvador, na Bahia. E lá foram visitar a tradicional igreja do Senhor do Bonfim, que também tem aquela questão cultural, histórica, embora seja uma igreja católica, aquela prática vem da religião afro, lá dos orixás, que é a fitinha do Senhor do Bonfim. Então, a fitinha faz 3 pedidos, a esposa comprou para ele, botou as fitinhas e disse: faz 3 pedidos. Fiz os 3 pedidos. Pode me dizer qual eu posso? Pedi saúde para ti, para a filha. E o que tu pediu para ti? Não pediu para ti? Porque ele estava precisando, ele tinha saúde debilitada. Mas com cara de pau vou pedir saúde para Deus, se Ele me deu e eu desperdicei. Eu botei fora. Então ele tinha essa sensibilidade. Só um indivíduo de boa inteligência poderia ter essa manifestação nessa hora. Então esse exemplo, gosto de citar, até porque é uma pessoa querida, mas ao mesmo tempo serve para todos nós. Às vezes nós desperdiçamos uma oportunidade e depois corremos feito louco tentando reparar. Como se nós fôssemos, se Deus estivesse à nossa disposição para suprir os nossos caprichos. Então é isso, meus irmãos, é a oportunidade que nós temos de fazer o nosso melhor. E o nosso melhor não é fazer aquilo que salta aos olhos do mundo, é aquilo que preenche os nossos sentimentos, os nossos corações. É aquilo que nos dá a alegria de viver. Ainda esta semana, num programa de televisão, estava sendo transmitido um documentário é uma rede que coleta sementes. Alguém já pode ter ouvido falar, se não me engano é Redário. E aí uma menina dando depoimento que ela trabalhava na cidade, e com os confortos que o meio urbano fornece, e ela disse que várias vezes pensou em tirar a vida, porque ela se sentia insatisfeita, aquela angústia, correria, e ela descobriu essa organização, que é uma organização não governamental, que coletava sementes, depois fornece dentro de uma rede para reflorestamento. E ela diz assim: agora eu me achei, eu tenho alegria de sair. E olha, era um trabalho rude, de sair pelo campo, catar semente, subir em árvore, a mão calejada, preparar, carregar, às vezes um saco cheio de semente. Eu estou alegre, eu faço o que quero, me sinto útil, estou ajudando a plantar uma árvore, a preservar uma árvore. Então vejam que às vezes a pessoa se sente preenchida, se sente satisfeita com algo que a gente despreza, mas isso era dela. Ela conseguiu identificar a sua necessidade existencial. Não pensou mais em ceifar a vida, porque a vida estava lhe tornando inútil, sem nenhum objetivo. E o que nós vemos nos tempos atuais? Embora não seja algo que ocorra só nos dias atuais, mas hoje que é mais fácil de identificar nestes tempos, que é a viciação, são hábitos inadequados que a pessoa tenta preencher as suas insatisfações de outra forma. Por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui nessa grande escola chamada Terra. Essa escola não é a escola que o mundo espiritual chama de escola, mas serve com este propósito de nos fazer crescer, de nos fazer melhor, de nos educar como espíritos imortais. Algumas literaturas, não é a maioria, mas cita, com um certo grau de acerto, que aqui poderia ser chamado de uma penitenciária espiritual.
teria algum sentido em alguns casos, porque muitos de nós, em determinados momentos, ficamos presos, né, aos nossos equívocos aqui, tentando reparar, né? Ou seja, tolhido de uma certa liberdade, né, em razão dos nossos equívocos do passado. É verdade, mas não é todo, né? Porque nós temos que avançar, colaborar, progredir, né? Aprender, evoluir moralmente, intelectualmente. Outros dizem que é um hospital, porque nós trazemos os ranços da alma, as doenças da alma. Tem até uma literatura do Espírito Hamed que é as doenças da alma. Sim, nós temos as doenças, mas não é só também. Então, esse comparativo de ser uma escola, ele é muito mais abrangente. Tanto que Emmanuel usa este termo, já usou em outras, né, em algumas mensagens. Então, nós estamos sim nessa escola, não podemos desperdiçar esse tempo, né? Não podemos, né, numa linguagem aí das escolas, né, evadir, né, desta escola. Este é o propósito que nos faz aqui. E aí o Divaldo tem uma frase interessante: como que se preenche este vazio? E ele disse, desenvolvendo o Cristo interior. Desenvolvendo o Cristo interior. O que podemos entender dessa mensagem de desenvolver este Cristo? É aquilo de nos transformar dentro da mensagem cristã, né? Dominar os nossos ranços, ser mais solícito, né? Menos violento, né? Não nos colocarmos no patamar mais alto, né, dos tamancos do nosso egoísmo. São esses sentimentos, né? Desenvolver, aprimorar, né? Esta é a mensagem cristã. Mensagem que é de todos os dias, não é só no Natal. Embora o Natal sirva, né, para que a gente reflita de uma forma muito mais contundente. Mas não é só. Porque Jesus, né, este mestre, né, este guia e modelo, como asseveraram os Espíritos, né, ele tem que ser, digamos assim, observado em todos os instantes da nossa vida. É exemplo dessa escola que mencionamos antes, que não é uma escola que temos que exercer quando estamos dentro de um templo religioso. É uma escola em que ela é de turma integral. Ou seja, é lá no nosso ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, é no trânsito, são nas confraternizações, enfim, todos os instantes. Nós estamos colocando em prática este sentimento, ou pelo menos deveríamos colocar em prática, né, este exercício de melhoramento, de aprendizado. Porque o que temos sim, né, que depois prestar conta é o que fizemos da oportunidade alcançada. O que fizemos dessa dádiva divina de aqui, né, aportarmos. Já mencionamos muitas vezes que para nossa vaga muitos outros queriam. E aí nós passamos à frente e não aproveitamos. Ou seja, nos matriculamos nessa escola e, né, ocupamos uma vaga de outro. Então temos sim, né, que ser coerente com o nosso projeto existencial. Obras estão aí à disposição, né, da doutrina espírita, de espíritos que depois de desencarnados deram seu depoimento que o que eles mais lamentavam era o tempo desperdiçado, era a oportunidade perdida. Não era ter feito mal, não era ter prejudicado, era ter desperdiçado a oportunidade de se fazer melhor, de se ajustar, né? Se tiver algum ainda desafeto, reconciliar, enfim. É tudo isso que a doutrina espírita insiste, né, nos seus postulados em todos os momentos, sem impor, sem exigir, porque isso é algo nosso, isso é algo individual, né? Então não há como estabelecer que tem que ser assim e ponto final, não. Cada um vai saber o momento de agir.
Mas a doutrina espírita lembra, reforça da necessidade. E que este tempo desperdiçado é um tempo que nós vamos lamentar. Nós vamos lamentar. Porque nós vamos ter que refazer a tarefa. E ninguém gosta de refazer uma tarefa. Ninguém gosta. Nas coisas do dia a dia, quando a gente tem que fazer algo que não foi bem feito, a gente já fica contrariado. Imaginamos toda uma existência de décadas que temos que voltar. E outra coisa que nos abate muito, segundo esses relatos, é que nós vemos aqueles entes queridos avançar. Aquelas pessoas que gostaríamos de estar juntos. E não podemos. Mas não podemos não é por egoísmo deles. Até porque eles podem vir em nós é que não podemos acompanhá-los. Não estamos numa condição adequada, vibracional, para dar esta sequência. E a gente se sente ainda mais abatido, se sente mais abandonado. Então é isso que a doutrina espírita vem em nosso socorro. Reforçar neste momento de Natal, a gente preencher, se a gente tivermos algum vazio existencial, de coisas que não nos dá uma satisfação plena, por outras. Que outras poderíamos fazer? Então aí pessoas que fazem o que gostam sem procurar nada em troca. Esses períodos agora de Natal, os irmãos devem ter observado, como parece aí documentários, eventos retratando grupos comunitários que auxiliam idosos, crianças, ajudam no seu bairro, fazem confraternização, uma refeição. Aquelas pessoas estão lá, não estou dizendo que a gente tem que fazer, mas para citar que eles se encontraram, porque certamente não ganham, mas gastam tempo, às vezes tem que colaborar. O sujeito que faz parte de um grupo religioso, não estamos aqui impondo convite a ninguém, mas só fazendo um lembrete. Aquele que aqui vem porque quer, vem espontaneamente. Esperando algo em troca? Não, esperando ajustar o seu próprio ser, que deve ter compromissos aí, perdidos ao longo da sua história. É algo, uma escolha pessoal, de outras crenças, outras atividades, pessoas que agem levando uma palavra de conforto, elevando aquele que está abatido. Outros ainda tentam colocar panos quentes, ou seja, aliviar a pressão daqueles que está irado, está de mal com o mundo, quer brigar com todos. Então vejam que pequenas coisas que fazem a diferença, pequenas coisas que podem mudar uma vida. E os exemplos são muitos de indivíduos que deixaram de praticar atos terríveis em razão de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Os exemplos que a gente traz sempre dessas figuras maestras da doutrina espírita, a gente traz até porque não pode trazer os nossos exemplos que são muito pequenos, muito pequenos, mas a gente já viu relatos de uma mensagem rolando na rua, de uma frase dita por um espírito qualquer, como um dos episódios em que o próprio Divaldo conta, em que a pessoa estava pronta para se suicidar, matar o filho e se suicidar, viu aquela mensagem e refletiu, desistiu. Lá do Allan Kardec, um pequeno livro largado em cima de uma ponte ali evitou que alguns se suicidassem, que era uma ponte que as pessoas se atiravam, já era uma prática comum de ir até aquele ambiente ali e se atirar no rio Sena lá. Ele largava ali e pronto, as pessoas, vou ler esse livro antes de me matar. Ele, o livro já mudava tudo, tomava outro segmento. Aquele outro relato do Divaldo, de um evento que ele tinha na África do Sul e que abraçou lá um serviçal e mudou a vida daquele cidadão. Um abraço. Que diferença faz um abraço? Fez toda a diferença. Toda a diferença. São atos simples que mudam tudo.
que a gente não dá o devido valor. O que a gente normalmente faz, via de regra, é potencializar os nossos problemas. O nosso problema é o maior do mundo, é o que tem que ter prioridade, né? É aquele que nós temos que passar, né, a perna no outro para ser satisfeito. E quando a gente vê que às vezes a gente perdeu o talento lá atrás, perdeu o talento, e agora a gente quer repor as duras penas, querendo subverter a lei de Deus. Então, meus irmãos, a nossa existência tem que ser útil. Em primeiro lugar, tem que ser útil para nós, porque se não for para nós, a gente não vai ter condição nenhuma de ser útil para quem quer que seja. Então, sim, vamos tentar domar os nossos ranços. Já é uma chance única. E quem não os tem? Quem não os tem? Todos. Se estamos nesse planeta, nessa grande escola chamada Terra, é porque somos espíritos imperfeitos. Ainda precisamos estar matriculados nessa escola. E como espíritos imperfeitos, temos os nossos problemas. E se nós os temos, temos que tratar. Temos que tratar. Quem trata os nossos problemas é a espiritualidade maior. Ela auxilia, ela ajuda, mas não é determinante. O que serve para nós, né, como espíritos, é o exemplo que serve para essas entidades aí, de auxílio aos alcoolistas, aos toxicômanos, em que fazem um tratamento fantástico, mas que o resultado é tímido, quando existe, se o indivíduo não está querendo, né, o auxílio. Ele bloqueia, o auxílio não é eficaz. A mesma coisa conosco. Nós não vamos ter, né, o auxílio espiritual adequado, embora ele esteja à nossa disposição o tempo todo, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não quisermos ser diferente. Não vamos querer graça por não ter a contrapartida. Tanto que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um item que diz: ajuda-te que o céu te ajudarás. Os céus, a espiritualidade maior está a nossa, assim, querendo nos dar o amparo, né, nos dar o devido auxílio. Mas a gente está com o freio de mão puxado, está com a âncora lançada, né, estamos com uma redoma, né, impermeabilizando este auxílio, não vai ter o êxito adequado. Temos sim que ser diferentes, de ser ativo nesse processo. Então, que essa mensagem cristã fique todos os dias na nossa vida, que a gente faça esse exercício de desenvolver este Cristo interior em nós, como asseverou o Divaldo Franco, para aí sim honrarmos com a nossa estada corporal. Chegarmos, né, de peito aberto no mundo espiritual, dizendo: missão cumprida, já me habilito a outra, já estou à disposição para uma nova etapa. Este é o processo dessa escola da vida. Este é o processo que aqui nos prende. Não é simplesmente algo que algo fortuito, digamos assim, aqui aportamos, sem nem nada de planejamento, nada de propósito, para a gente fazer, né, nessa escola baderna que bem nos prover, né, não tem lógica. Então é melhor a gente não ter crença alguma de que há um comando maior aí nos dando o norte das nossas existências. E essa convicção nós temos. Há sim um comando de Deus e há sim um amparo incondicional da espiritualidade amiga. Agora, não exclui a nossa ação ativa. E nesse particular, já levando ao encerramento, a doutrina espírita nos convida então a esta reflexão. Nos dá um manancial de instrução, nos alerta, não é uma exigência. Tanto que os irmãos que chegam na doutrina espírita desde a primeira vez, as portas são sempre abertas, ninguém pergunta que crença professa, qual é o problema que tem, né, o que está esperando. É livre. É livre.
cada um se apropria da informação, né, que lhe seja útil. Então aí está a nossa disposição, as instruções desses amigos espirituais. Se alguns ainda não quiserem fazer esta observação dessas mensagens que aí estão à nossa disposição, fiquemos tão somente no Evangelho de Jesus. Já é informação mais do que suficiente para nos dar este ânimo de existência, de nos preencher os nossos vazios existenciais e principalmente para que a gente tenha uma vida plena, uma vida coroada de êxito. Esta é a mensagem que trazemos neste final de ano, que o Natal de Jesus permaneça em nossos corações 365 dias do ano, e que na hora do abatimento, na hora que estivermos assim aflitos, ou seja, insatisfeitos com alguma coisa, lembramos-nos do Mestre, lembramos-nos dele, que não deixou se abater por nenhum tipo de inconveniência. Então, um exemplo maior do que esse não temos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, por todo este ano transcorrido, a paciência dos irmãos em nos ouvir, e que a paz desse Mestre permaneça com todos nós, e que assim seja.